A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Sobre tudo aquilo que nós precisamos de Deus, a gente vê um erro grave, gravíssimo para muitas pessoas. Uma fé ainda deficiente, uma fé ainda muito deficiente. Tem pessoas que talvez elas estejam pensando assim. Elas não pensam assim, mas elas agem assim. Será que Deus precisa fazer mais força? Será que Deus precisa fazer mais força para que algo aconteça na sua vida? A resposta é que não. A resposta é que para Deus nada é impossível, nada é difícil. O problema é o coração humano, o problema é a fé limitada, o problema é o crer duvidando, o problema é a incredulidade, o problema é uma fé que não é suficiente, o problema é a falta de confiança em Deus. Porque para Deus não existe nem difícil, nem impossível. Mas muitas vezes, o demorando... Repito, primeiro, para Deus não existe nada nem difícil e nem impossível. A Escritura mostra por diversas vezes o infinito e ilimitado poder de Deus. Deus criando céus e terra, dando limites ao mar, criando todas as coisas, criando os céus, os servidores celestiais e todas as coisas. Então, a Escritura, ela nos encoraja, ela aumenta a nossa fé e nos faz confiar no poder de Deus, que Ele tem um poder infinito, que não se pode nem contar, que o ser humano não tem a capacidade de contar. Então, porém, a gente age exatamente como se fosse o contrário. Na nossa prática, a gente parece que Deus é fraco, que Deus é frágil, e que ele não está tendo força suficiente, ele precisa fazer mais força para resolver algo na nossa vida. Isso mostra, quando a gente pensa e age assim, que a gente não conhece a Deus. O nosso conhecimento do Senhor não está aperfeiçoado, porque para Deus ele não precisa fazer mais força, ele tão somente precisa liberar uma palavra. E tudo quanto nós esperamos, e a nossa expectativa está nisso, e tudo aquilo que nós esperamos é realizado, é feito, é cumprido. Porque para o Senhor fazer, ele só precisa liberar uma palavra, ele não precisa fazer mais força. O que será que é mais difícil para Deus? Criar céus e terra ou fazer um milagre? Na realidade não existe diferença, porque ele tem o seu poder infinito e limitado. Então ele não precisa fazer mais força para uma atividade e menos força em outra, porque o seu poder é ilimitado. Ele pode fazer todas as coisas. E daí a gente tem também o outro conflito. Às vezes as coisas estão demorando e o nosso coração começa a ficar duvidoso, Deus começa a demorar propositalmente, assim como fez com Lázaro, né? Que ele decidiu chegar no quarto dia e a gente acha que Deus está falhando com a gente e que a sua mão está encolhida e não pode fazer, e na realidade não é nada disso. É que Deus determinou um tempo específico, um tempo determinado para todas as coisas. E ele faz no momento que ele quer fazer, ele não é subordinado a ninguém, ele não recebe ordens de ninguém. Então quando ele decide fazer, ele faz e pronto. Não importa se isso demorou uma semana, um mês ou um ano ou mais, enfim, ele tem todo o poder para fazer. E os seus ouvidos não estão agravados e a sua mão não está encolhida. Se nós não vemos mais poder e mais manifestação de Deus, se nós não vemos o milagre de Deus na nossa vida, é porque ele decidiu assim treinar a nossa fé, nos capacitar, nos fazer andar em fé, nos fazer aprender a confiar nele, né? A esperar, a ter paciência, a ter experiência com aprovação, perseverança, persistência. Mas Deus, em hipótese nenhuma, ele não vai precisar fazer mais força, porque ele tem todo o poder. E a gente deve viver uma vida prática também dessa forma, entendendo isso, que ele é todo poderoso e ele pode a qualquer momento mudar a história da sua vida. Amém? A graça e a paz do Senhor. Aguarde no Senhor com paciência, com perseverança, e que essa palavra possa acrescentar na sua fé. Até o próximo vídeo. Graça e paz. Se esse vídeo te ajudou, também compartilhe.